Então eu tenho que dar exemplo. Ele me passou na horinha certa, 8h28, né, 8h30. Então eu não vou me estender para não dificultar a vida do pastor, né? Porque nós temos que ser sábios em tudo. Aleluia. E para começarmos, eu quero meditar com os irmãos na palavra de abertura. Livro de Jonas, capítulo 1, foi a palavra de abertura que Deus deu ao nosso pastor. Então vamos continuar nesta palavra. Jonas capítulo 1, verso 2. Eis a importância de na leitura devocional não se explanar. Porque, coincidentemente, às vezes é o que Deus quer falar. E se o pastor tivesse explanado, como seria agora? Né? A palavra de Deus seria nova, mas Deus ele quer falar no seu momento. E eu achei interessante quando ele leu, Deus tocou no meu coração. E depois lá fora ele disse: pastor, traz uma palavra. E Deus já tinha me falado que era esta palavra. Jonas capítulo 1, verso 2 diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí nós vamos mais um pouquinho e nós vamos ler lá o verso 8. O verso 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? O 9 respondeu-lhes: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí no 12, ele se entrega, Jonas se entrega, ele diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Pode tomar o seu assento. Queridos, eu louvo a Deus por este domingo estarmos aqui na casa do Senhor. E Deus ele tem falado aos nossos corações através dos louvores, através dos hinos e através desta palavra. Profeta Jonas, preste bem atenção para você entender. Profeta Jonas, um dos profetas considerados menores, contemporâneo de alguns outros profetas, tais como, eu acredito que eles se conheciam, né? Obadias, Neemias, Naum. E nós temos esse profeta Jonas. Por que profeta menor, bicho? Porque ele tinha menos unção, ele tinha menos poder, ele profetizava menos tempo? Não. Esta nomenclatura de profetas menores e profetas maiores se dá pelo fato de um profeta profetizar para a mesma nação e para o mesmo povo por um período curto. Aí é profeta menor. E por um período muito longo é profeta maior. Suponhamos que um pastor pastoreie esta igreja aqui do Aço. O pastor Leandro deve estar com seus 40 anos. Se ele pastorear até 100 anos esta igreja, 60 anos pastoreando, ele seria nomenclaturado um pastor maior. Se vem outro e passa 2 anos, seria um pastor menor. Por isso que nós falamos muito de profetas maiores e profetas menores, mas independente da ação, e sim, da unção, e sim, o tempo que profetiza em relação a um determinado povo. E a Bíblia, hoje eu estou bem calmo, tá? Estou bem calminho. Hoje vocês não vão reconhecer o pastor Jair da Teta, estou bem calminho. A Bíblia, ela nos fala que Jonas, ele era um profeta. Ter o título de profeta não era para qualquer um. Hoje em dia, não se sabe como é. Mas antigamente, existia até escola de profetas. Mas a escola de profetas não era para ensinar a profetizar, não. Era porque profeta era um ministério. Era mais que uma chamada. Todo rei, ele tinha por trás dele um profeta que recebia de Deus uma mensagem para passar ao rei ou para passar ao povo. Então era extremamente necessário que se houvesse profetas nesta época, como hoje também
necessidade. Mas neste caso, Jonas, um profeta reconhecido, separado por Deus, porque todo mundo quando fala em Jonas fala profeta desobediente. Isso aqui é um fato. Mas Jonas tem uma história antes desta. Jonas tem uma história depois desta. Nós não podemos assimilar, não podemos fazer com que Jonas fique só ligado ao profeta desobediente. Ei, peraí. Ele foi desobediente aqui. Nós vemos isso na história. Mas e antes? Por que ele tinha esse título de profeta? Por que ele era conhecido até por Deus como profeta? Por que ele quebrantou o seu coração e ninguém profetizou quem ele era, não? Ele mesmo disse, me levante, me jogue no mar e aí tudo vai se acalmar. Ele teve um quebrantamento de coração, porque existia um temor, porque existia uma intimidade com Deus. Então você conseguir enxergar uma intimidade com Deus, até mesmo quando o cidadão está sendo desobediente, é quando você não lê a Bíblia, mas você examina. A Bíblia não é para ser lida. Nós não podemos pegar essa história e apenas ler a história e sair já dizendo, viu, Jonas, você é Jonas, hein? Eu já vi crente se ofendendo quando chamaram ele de Jonas. Pode me chamar de Jonas. Ele é profeta. Ele teve um momento infeliz na sua vida de desobedecer, mas ele era profeta. Ele não era qualquer um. E muitas das vezes nós somos julgados por uma ação quando nós temos uma história. Você tem 99 acertos. Que maravilha, que pastora abençoada. Olha a pastora Aline, meu Deus, mulher de Deus. Eita glória, meu Deus, que pastora linda, abençoada. Mas quando a pastora falha uma vez, eu sabia, ela tinha cara que era falsa. Nunca me enganou. E a história? Deus, aleluia. Você julga pela atitude ou pela história? Aleluia. E Deus está me dizendo que muitos entraram aqui hoje, talvez, ou estão nos ouvindo, entregando os pontos porque errou. Mas esquece que antes de você ser o errado que é hoje, você tem uma história de intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Quando você consegue voltar e resgatar isso, você muda a história. Foi o que aconteceu com Jonas. A Bíblia diz que Deus, ele chega para Jonas e fala, Jonas, levanta-te, desce até Jope, onde ficam todos os navios, e lá você vai pegar um navio para a cidade de Nínive. Ei, presta atenção, a cidade de Nínive era uma cidade conhecida como Vila Paciência era conhecida há alguns anos atrás. Como o Cesarinho era conhecido há alguns anos atrás, onde eu moro. Como o Rola, o Antares eram conhecidos há alguns anos atrás. Tu chegava para um profeta lá da Barra da Tijuca e falava, vai lá agora no Antares. E ele ia falar, eu vou andar. Eu vou fazer o que lá? Sabe por quê? Porque Nínive era uma cidade onde as pessoas que ali viviam eram duras de coração. Sabe o que aconteceu com os pais desse profeta? Que nós quando lemos, julgamos e não queremos saber a história. Eles foram assassinados nessa cidade, enterrados por lá mesmo. Imagina! Aí de repente, Deus fala, tu vai lá, que aquele povo é um povo ruim, duro de coração, você vai lá e prega, fala que eu vou acabar com todos eles. Peraí, se mataram meus pais, assassinaram e enterraram, sem os bichinhos ter falado nada, imagina eu chegando lá e profetizando que Deus vai, eles vão arrancar meu pescoço, minha língua e furar meus olhos. Eu vou é nada. Existe uma fragilidade dentro de nós, que ela é reconhecida por Deus e às vezes não é reconhecida pelos nossos irmãos. Deus sabe até onde você pode ir. Até dos teus erros, Deus, Ele sabe. Ele entende, Ele compreende. Ele só espera que você também entenda e se arrependa, mas Ele sabe. O seu irmão talvez não. Errou uma vez, já era. Toda a tua história vai por terra. E Jonas, ele, com essa fragilidade que todos os seres humanos têm, ele falou, não, eu não vou para
para Nínive, não, mas peraí, eu vou enganar Deus. Desceu até Jope, pegou o navio, mas ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas antes de eu falar sobre o que aconteceu dentro do navio, a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. O que é imagem? Imagem é a substância natural produzida através de um referencial. E o que é semelhança? Semelhança é um conjunto derivativo originado da substância natural. Pastor, eu não entendi nada. Quando você chega diante de um espelho, você produz uma imagem. A substância natural produzida através de um referencial. Quem é o referencial da imagem que está lá no espelho? É você. Isso é imagem. Cheguei na frente do espelho, a minha imagem está lá. E aí, se eu dou tchau, ela dá tchau. Se eu faço assim, a imagem faz assim. Se eu faço assim, a imagem faz assim. Por quê? Porque ela é produzida através de um referencial. Se não tiver esse referencial aqui, não tem a imagem. Assim, Deus criou o homem. Se Deus não estivesse ali, nós também não teríamos que estar. Só que aí, nós temos segundo a sua imagem e conjunção aditiva. Tem mais alguma coisa. Semelhança. Semelhança é um conjunto derivativo da substância natural. A semelhança não é a produção de uma imagem. É alguma coisa que parece. Tendo ou não o referencial, a semelhança permanece. Porque se nós passarmos 2 folhas, nós veremos que Deus cria a mulher. E aí já é não mais a sua imagem e semelhança, e sim a imagem do homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se a produção continuasse sendo segundo a imagem e semelhança de Deus, missionária, nós seríamos perfeitos. Não teríamos desobediência, não teríamos fracos. Mas quando a produção ela muda, Deus fala, opa, se eu continuar criando todo mundo como a minha imagem e semelhança, serão anjos. E se são anjos, eles não terão vontade própria. Porque se for imagem e semelhança, a imagem faz o que o referencial faz. Você está entendendo? Não teria vontade própria, livre arbítrio. Seria como os anjos, que apenas adoram a Deus, mas não têm vontade própria. E Deus não queria uma segunda criação de anjos. Ele queria sim criar adoradores que tivessem a Ele como um referencial, mas que não fossem apenas a sua imagem, mas que fossem também a sua semelhança. Porque a semelhança não depende do referencial para existir. A semelhança não depende do referencial para agir e decidir. A semelhança tem um livre-arbítrio. Adore a Deus se quiser adorar. Adore a Deus se o amar como Ele te amou. Adore a Deus se reconhecer que Ele é Cristo, Senhor. Aleluia. Quem nos comprou com seu sangue. Adore a Deus se reconhecer que Ele é El Shaddai. Adore a Deus se reconhecer que Ele é o único que pode mudar a sua história. Adore a Deus se reconhecer que Ele é a pedra angular, é a pedra da esquina. Adore a Deus se reconhecer que Ele é o conselheiro, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Mas se não quiser adorar a Deus, também não adora. Porque você é semelhança. E aí entra a falhabilidade humana. Assim como Jonas. Fala comigo. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Não coma do fruto proibido. Não coma da árvore do meio, do fruto da árvore do meio. E eles comeram. Moisés apenas toca com seu cajado na rocha. E ele fura a rocha. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Saul, extermine toda a raça de Moabe, mate todos os moabitas, mata todo mundo, mas poupa a vida do rei. Ou seja, a desobediência, ela se impregnou de tal maneira no ser humano, em que desobedecer tornou-se quase que natural. Mas quando você desobedece, você se afasta da semelhança de Deus. Quando Jonas desobedece, ele se afasta de Deus. Quando eu desobedeço, eu me afasto de Deus. Quando você desobedece, você se afasta de Deus. Por isso que diz, mais vale a obediência que o sacrifício. O abecedário do crente não é obedecer. Eu ouço isso desde pequenininho, mas é obedecer. Não adianta. Você pode fazer quantos sacrifícios você quiser, mas se você não aprender a obedecer, você não será vitorioso. Obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer o pastor, obedecer a pastora, obedecer a sua professora na escola. A Ana Vitória está me olhando com os olhinhos arregalados. Obedecer o seu supervisor no trabalho. Nós precisamos obedecer. Hoje eu não vim aqui para fazer cair fogo do céu, não. É um sermão pastoral mesmo. Nós precisamos obedecer. O grande problema da ração, da nação humana, não é falta de ração, não, gente. Eu falei ração, não é falta de ração, não. É falta de obediência. Nós não conseguimos obedecer. Você já parou para pensar como é complicado obedecer? Ei, é muito difícil obedecer. Hoje em dia as pessoas fazem assim. Eu não sei se vocês já perceberam. E se não perceberam, não é nenhuma mitidez, nem soberba da minha parte. Mas eu gosto muito de estudar. Quem me conhece a fundo sabe que eu gosto muito de estudar. E muito me preocupa quando eu vejo alguém que não gosta de estudar, pega um texto sem contexto e quer aplicar. Os aplausos é no finalzinho, tá? As pessoas pegam um texto sem contexto e quer aplicar. Outro dia eu estava dentro do BRT e vi uma irmã totalmente adornada, bem adornada mesmo. Você olhava e você falava assim, das duas uma, ou ela é crente, ou ela é de 1900 antigamente, porque ela estava muito adornada. E ela falando assim, comigo não tem esse negócio de homem não. Importa obedecer a Deus. Eu obedecer a Deus, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem ninguém, meu negócio é com Deus, é direto com Deus. Quando eu quero fazer, eu subo e falo, Deus pode? E eu olhava, abaixava a minha cabeça, eu falei, meu Deus. Ela ainda citou o versículo da Bíblia, importa obedecer a Deus. Sim, mas se você não consegue obedecer o pastor que você vê, você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Duvido. Se você tem dificuldade de obedecer o seu pai, a sua mãe, que você conhece, que você toca, você vai obedecer a um Deus que você ouviu falar e nunca viu, sabe que existe, mas nunca tocou? Porque quem não obedece não tem intimidade, então nunca tocou, nunca foi tocado. Aleluia. Você acha que você vai obedecer a Deus? Não vai obedecer a Deus. É igual crente dizimista. Crente dizimista é dizimista. Crente obediente é obediente. Crente desobediente é desobediente. Então, dentro do ser humano existe uma necessidade de desobedecer. E quando nós desobedecemos, nós perdemos a comunhão com Deus. Nós perdemos a intimidade com Deus. Quando nós desobedecemos, nós perdemos a bênção. Experimenta obedecer. Faça por um teste, pastor. Durante 3 meses eu vou ser obediente a Deus, aos pastores, às autoridades, obediente. Durante 3 meses, as portas dos céus vão se abrir para você. Aleluia. O maior exemplo de obediência quem deu foi Jesus, rei, sentado à direita do Pai. Tudo já tinha, tudo já estava resolvido.
porque ele já era Deus. E aí o Deus Pai, estou falando do Deus Filho, o Deus Pai olha para ele e fala assim: olha lá, o povo que eu criei, segundo a imagem e semelhança, se desviou. Eles pecaram, se destruíram, estão desgraçados. Romanos capítulo 8, e agora todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, carecem da graça. Olha lá onde eles estão lá. Deus Filho, meu filho, você vai ter que descer. Você vai ter que abrir mão dessa sua coroa de Deus. Você vai ter que abrir mão dessas tuas vestes. Você vai ter que abrir mão do seu poder, de todas as suas características deísticas. E você vai virar um bebezinho. Você vai ter que virar um bebezinho. Você vai ter que passar por um processo natural e biológico dentro de um ventre de um mortal, de uma mulher. Você vai ter que ser alimentado através do cordãozinho umbilical. Todo o processo, sabe? Eu posso imaginar sem heresia Deus conversando com seu filho. Mas para que seja bem feito, você precisa passar por tudo que eles passam, para que a gente consiga redimi-los. Queridos, quando Deus passa esta visão para teus filhos, imagine, era necessário ser muito obediente. Você abrir mão de ser Deus para passar por todo um processo físico, biológico, e vir aqui sabendo. Ele sabia, pastor, sabia? Quando lhe foi apresentado o projeto, ele ainda era Deus. E como Deus, estou errado, minha pastora, ele detinha a onisciência, onipresença, e onipotência. Então, quando Deus apresenta o projeto, Deus Pai apresenta o projeto para Deus Filho, ele já sabia que ele ia nascer numa estrebaria, numa manjedoura, ia ser cuspido, ia ser traído, ia ser roubado, ia ser humilhado. Aleluia! Glória! Ele sabia de tudo, e mesmo sabendo de tudo, ele preferiu obedecer. Aleluia! 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 É o que nós estamos fazendo Glória a hoje. Deus! Um memorial, lembrando de tudo isso. E ele obedece. E quando Jonas, para terminar, estou entregando 8h52, vou entregar 8h55. E quando Jonas percebeu que ele tinha desobedecido a Deus, e por causa da sua desobediência, todos que estavam ao redor estavam sofrendo outra coisa, que eu preciso te dizer, preciso marcar isso aqui. Quando você obedece e é abençoado, quem está contigo é abençoado também. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Às vezes o candango nem merece. Nem merece. Você ganha uma televisão de 50 polegadas depois de tanto ter orado, aí quem vai usar é o teu filho, que nem merece, nem orou. Mas ele é abençoado também. Aí Jeová fala: chega da minha serva andar a pé, vou dar um carrinho. Você nem vê o carro. Quando chega, o marido já foi com o carro pro boteco. Mas Deus te abençoa. Quem está perto de você é Suado. Mas quando você desobedece, quem está perto de você paga o preço também. Paga o preço. Então Jonas percebeu que quem estava ali com ele no barco pagou o preço. Viu a morte chegando. Então, que conclusão nós podemos chegar? A desobediência é como se fosse uma doença contagiosa. Ela traz males para quem está próximo de você. E Jonas percebe isso, 8h53. E Jonas percebe isso, é igual a Rádio Tupi, né? Assim, é programação e falando na hora. Quando Jonas percebe isso, o que ele faz?
ele reconhece e diz assim, ó, me joga no mar. Porque eu sou a causa de todos esses problemas. A minha desobediência trouxe para vocês toda essa confusão. E olha que coisa interessante. Quando eles pegam Jonas e jogam Jonas no mar, acaba o problema. Então, tudo que você está passando é reversível. Pode voltar a ficar tudo normal. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dê um sorriso bonito para o irmão que está do seu lado. Não precisa tocar nele por causa da pandemia. E diga assim, oba! Tudo pode voltar ao normal. Tudo pode voltar ao normal. Esse negócio de novo normal não. O novo normal é você ser feliz na presença de Deus e todo mundo que está perto de você ser abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Jonas, quando percebe isso, ele se entrega, joga o mão no mar, tudo volta ao normal. Aí depois vem a segunda parte, que o próximo domingo o pastor termina de contar a história para vocês. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, colocasse a mão no seu coração, que eu vou estar orando e entregando o microfone para o pastor. Aleluia. Cobra ele a segunda parte, hein? Que é a parte do peixe. Peixe é com ele. O negócio de joga na barriga do peixe é com ele, não é comigo não. Ô glória. Vamos orar, Deus. Aí está o teu povo, Senhor. A tua palavra foi pregada, Deus. Senhor, que o teu povo, ó Pai, tenha conseguido absorver o que tu quiseras falar nesta noite, Senhor. Ó Deus, eu consigo entender que, Senhor, existem pessoas que precisam, Senhor, entender a importância da obediência. Existem pessoas, Senhor, que estão correndo há tanto tempo atrás de bênçãos, campanhas e mais campanhas, igrejas e mais igrejas, e não conseguiram ainda, simplesmente porque não entenderam a importância de obedecer, Senhor. Ó Deus, que esta palavra entre como uma flecha no coração, mas uma flecha que entre através dos seus dardos inflamados, possa, Senhor, atingir todos os neurônios, Senhor, desta crente, deste crente, de fato que ele perceba, Senhor, a importância de obedecer. Sendo assim, eu ministro sobre cada um a sua bênção, em nome de Jesus. A igreja aplauda o Senhor.